Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Camila e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas das piores torturas da Idade Média. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado a curiosidades, a história, a ciência, pedimos que você se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixe seu like agora no comecinho do vídeo porque nos ajuda muito. Então, pessoal, a Idade Média se iniciou lá na Europa, as invasões germânicas no século V sobre o Império Romano do Ocidente. Esse período se estendeu até o século XV e foi, em grande parte, caracterizado por uma economia ruralizada, pelo enfraquecimento comercial, por uma sociedade hierarquizada, o feudalismo e a supremacia da Igreja Católica. Então, não é à toa que esse período ficou conhecido como a Idade das Trevas, né? Então, eu fiz uma listinha sobre algumas das piores torturas que aconteciam nesse período. Claro, existem muitas, gente, tinha muita coisa horrível, mas eu selecionei algumas e se vocês quiserem ver mais algumas ou conhecer mais algumas aqui no vídeo, é só vocês comentarem aí que a gente faz um outro vídeo, tá bom? Então, bora lá. Bom, o primeiro que eu coloquei aqui foi o balcão da tortura. E esse foi considerado um dos métodos de tortura mais dolorosos da época. Gente, da época. Então, era uma mesa de madeira com cordas nas áreas superiores e inferiores. Essas cordas eram presas aos pés e às mãos da vítima. O torturador somente girava as maçanetas e aí os membros dos torturados eram esticados e muitas vezes os membros chegavam a ser arrancados pelo balcão da tortura. Um outro método de tortura muito utilizado era o empalamento. Esse é um dos métodos de tortura mais conhecido por todos atualmente, basicamente todo mundo já ouviu falar desse método. Ele consistia em os inimigos serem empalados literalmente. Eles tinham seus corpos atravessados por enormes estacas. Normalmente isso tinha um início no ânus e seguia até a boca. E um detalhe bizarro é que as pessoas que sofriam essa tortura levavam até 3 dias para morrer. Quem ficou mais conhecido por usar esse método de tortura foi o Vlad III, que é o cara que inspirou o Conde Drácula. É estimado que ele tenha matado de 200 a 300 mil pessoas dessa maneira. Vocês podem ver um pouco disso no filme Drácula, A História Nunca Contada. Lá, claro que o filme, realmente o Drácula é um vampiro, esse cara, o Vlad, não era um vampiro, mas ele foi a inspiração para a criação da obra Drácula. Então, nesse filme, mostra um pouco dessa questão do empalamento. Então, se vocês quiserem ter mais uma ideia sobre isso, assistam um filme. A roda da tortura. Esse método matava as vítimas de forma bem lenta. Os membros das vítimas eram amarrados ou presos em uma roda de madeira. E enquanto essas rodas giravam, os torturadores atingiam os braços e pernas das vítimas com grandes martelos de metal. Depois disso, eles eram pendurados ainda na roda em praça pública para que assim os animais se alimentassem deles enquanto eles ainda estavam vivos. As serras que cortavam ao meio. Essa imagem vocês já devem ter visto na internet em alguma coisa. Ela é bastante conhecida e ela demonstra um dos métodos de tortura que utilizavam muito na Idade Média. E usavam bastante esse método porque as serras também eram um objeto que era muito comum. Então, as pessoas que eram submetidas a esse tipo de tortura eram pessoas acusadas de bruxaria, de blasfêmia, de adultério e assassinato. Esse método também era bastante usado quando queriam ameaçar os acusados. Eles pegavam os familiares dessas pessoas e os colocavam nos dentes afiados da serra. Esse método exigia que houvessem 2 torturadores, no caso, um de cada lado. Eles amarravam as pessoas acusadas de cabeça para baixo, querendo deixar todo o sangue fluir. Depois disso, os torturadores pegavam a serra e atravessavam as suas vítimas. E isso começando pelo meio das pernas. Essa tortura costumava levar muitas horas. O próximo método de tortura é a tortura do rato. Esse eu acho que vocês também podem já ter ouvido falar ou visto em algum filme, que consistia em basicamente colocar a vítima deitada e colocar um rato em cima da barriga dela
e colocar um recipiente de ferro em cima e aí esquentavam esse lugar. Então o rato era forçado a procurar uma saída. E como ele fazia isso? Ele cavava um buraco ali na barriga da pessoa. Essa deveria ser a maneira do animal escapar. Então, como eu falei, a vítima ficava presa de forma horizontal, então o rato começava a abrir um buraco ali e isso podia durar muitas horas. A tortura da esfola é um dos que mais me causam arrepios só de imaginar. O nome já diz tudo, né? Esse método ele é muito antigo, ele foi usado até antes da Idade Média. Ele foi usado na África, no Oriente Médio e até mesmo na América. Essa tortura era direcionada às pessoas acusadas de bruxaria, criminosos e soldados capturados. Bem, existem algumas variações desse método de tortura. Houveram casos em que a vítima era amarrada pelos braços a um poste que ficava acima de sua cabeça, e seus pés eram amarrados abaixo. Assim, o corpo da vítima ficava exposto ao torturador, que, com uma faca, tirava a pele da vítima lentamente. O torturador primeiro retirava a pele facial e depois ia trabalhando até os pés da pobre vítima. A maioria das pessoas morria antes do torturador chegar até a cintura. Uma outra variante dessa tortura foi expor a vítima ao sol até que a pele dela ficasse vermelha. E aí o torturador ia retirando a pele da vítima do mesmo jeito que eu falei antes. O último método que eu escolhi para colocar aqui na nossa lista foi o estripador de seios. Esse método era aplicado mesmo às mulheres que eram acusadas de bruxaria, de adultério ou que eram acusadas de realizar aborto. Essa era uma forma terrível de mutilar os seios de uma mulher. Eles usavam umas garras de ferro que eram aquecidas por brasas ou em temperatura comum do aparelho. Aí eles arrancavam os seios das mulheres com isso. Esse artefato de tortura também ganhou uma outra variante, que era chamada de The Spider. Ela era igual à outra, mas as garras eram acopladas a uma parede, assim os torturadores podiam puxar as mulheres até que os seios delas ficassem pendurados. A maioria morria de hemorragia ou de infecção, e as que sobreviviam ficavam, o resto da vida marcadas com isso. Qual método de tortura vocês consideram o pior que eu mencionei aqui? Para mim, os piores são o esfolamento vivo, esfolar a pessoa viva, e esse das garras de ferro, o estripador de seios. Então eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, coloquem aqui nos comentários, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu pedi lá no comecinho, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Nós temos vídeos 2 vezes por semana e temos também um canal secundário que falamos sobre crimes, sobre mistérios, sobre assassinos em série. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram conhecer. Bom, é isso, nos vemos no próximo vídeo.